Aí, Bruno Laerte, hein? Sempre presente, cara. Satisfação. Ana Raquel Minotto, Camila Coppetti, Jaqueline. Ah, só gente boa, hein? Tamo junto. Tamo junto aí, Bruno. Ana Raquel Minotto. Só esperar aí o doutor Igor entrar pra gente começar esse trem aqui. Deixa eu já buscar aqui o currículo do cara, que não é fraco, hein? Camisetinha nova aqui, ó. Estreando. A Mauri, olha aí a Mauri, rapaz. Tranquilo, tia. Peter Lopes aí, ó. Mari, colega de plantão. Quebrou uns galhos pra mim pra revisar uns laudos lá. Boa noite aí, Peterson. Peter Lopes. A Mauri aí, joinha, cara. Esperar o doutor Igor. Enquanto ele não entra, pessoal, a ideia é a gente falar da importância do laudo pericial no processo penal. Até eu vou digitar aqui, né? Aí vai ficar mais fácil. A importância do laudo pericial. Jéssica, boa noite. Importância do laudo pericial no processo penal. Aí. Vamos fixar aqui. Pronto. Ah, cadê esse Igor, rapaz? Vou chamar ele aqui. Então, pessoal, a ideia é a gente falar da importância, porque o Dr. Igor, ele é defensor público. Eu sou perito criminal. E muitas vezes a gente não sabe como a coisa funciona, né? Faz a perícia, a polícia investiga, o defensor, obviamente, defende, e nós temos lá o promotor, que é a acusação. E a gente vai ver como funciona todo esse meio de campo aí. Tá? A gente sempre fala que a perícia é a rainha das provas, né? Depois nós temos lá a prova testemunhal, prova documental, etc. Aí, né? E a ideia é entender como funciona tudo isso. Vigilante, vai salvar a live? Sim, vou salvar no finalzinho aí. Vai entrar no Instagram. Pô, falei com o Igor agora há pouco. Será que esqueceu, cara? Raia Buenas, Joel Minotto Pereira. Galo velho. Igor, aí, rapaz. Faz a solicitação aí que já entra ao vivo para todo o Brasil. Pensei que tinha esquecido aí, tinha abandonado o barco. Aqui. Aí, doutor Igor, ó. Fala, garotinho. Pensei que tinha esquecido, cara. Tchê, isso aí da onde eu venho, isso aí é até uma ofensa que nós teríamos que resolver agora na faca, eu e tu. Só pela Na tua faca, desconfiança, só pela tua desconfiança da minha palavra. vou colocar o juiz aí no meio dessa peleia, o doutor Joel Minotto Pereira, aí ao vivo. O que tu acha? Bah, Joel, grande abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando aí. Ele Joelzinho, acabou de meu, perguntar, ele acabou de perguntar quanto a gente vai pagar para ele para assistir a live. vamos ter que obrigá-lo a ficar até o final em nome do parentesco, né, Tchê? É. Tem um pessoal, viu, Evandro? Tem um pessoal aí da biomedicina que quer ser Aham. perito no futuro, quer trabalhar com
com essa questão toda que envolve a perícia, né? E também estão nos acompanhando aí, mandar um grande abraço aos meus colegas de biomedicina, né? Aqui tem Pois é. A Ivandra está chegando aqui também, por exemplo, né? Uma minha colega de biomedicina, a Lilian. Então o pessoal está chegando aí. Ah, tu conhece a Lilian, tua colega? É, esposa e colega. É, né? Só trabalho em grupo, hein? Isso aí não pode. Tchê, Evandro, me conta, hoje nós vamos conversar sobre a importância da perícia criminal, né? Isso, mas antes eu vou No... ler o teu currículo aqui, rapaz. Vou apresentar para quem não conhece. O pessoal de TI, de repente, não te conhece, porque o resto todo te conhece, né? Vamos Então, lá, nós temos lá manda aí. o Igor Melini, é defensor público há 13 anos, tá ficando velhinho, hein? Por lei, é Sim, cidadão rosardense e pelotense. Olha, nunca conheci cara, cidadão duas vezes, pelos serviços sim, prestados à comunidade. É especialista na moderna educação PUC, especializando em direito médico e hospitalar, especializando em imunologia clínica, graduando em biomedicina, não sei de onde tira tempo, mestrando em gestão de saúde pela Universidade da Flórida, Estados Unidos, opa, e ex-membro da Comissão Nacional de Direito do Idoso na Associação Nacional de Defensores Públicos. Não sei de onde tu tira tempo, fazer 4 coisas ao mesmo tempo aqui. Tchê, tiro tempo na ansiedade cavalar que eu possuo, né? Que se não direcionar para os estudos, engordo 12, 13 quilos, né, cara? Porque a mente é muito inquieta, né? E tu, apesar de ser um cara novo, escritor de livro, dá aula em universidade, é perito. Então, assim, temos essa inquietude mental e essa ansiedade como característica, né? Então tá, cara. Então, te agradeço aí por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda não é fraca, só por olhar esses graduação em andamento, 2 especializações, o mestrado em andamento, defensor público no plantão, e eu sei que a correria é grande, ainda Sim, mais aí no começo do corona estava devagar, mas agora voltou a violência a bater forte, né? é verdade. Então te agradeço o convite aí, e justamente para a gente conversar da importância do laudo pericial no processo penal. Então, assim, a tua formação, obviamente, é do direito. Eu gostaria que tu começasse falando um pouco, assim, de uma maneira mais tranquila para quem é de TI, biomedicina, entre outras áreas, como funciona aí o processo penal, onde entra a polícia, a perícia, o defensor, o Ministério Público, o juiz. Rapidinho aí para a gente começar a conversa. Bom, eu quero te fazer quero convidar todos que estão nos ouvindo, né, que nem todos são da área do direito, para a gente pensar assim, a prova pericial ela é importante, mas por que a gente costuma dar muito valor para a testemunha? Então, para falar da prova pericial, primeiro eu quero falar contigo sobre a prova testemunhal, que a gente dá muito valor, né? Quando a gente é criança ali, tá brigando com o irmão e quebrava alguma coisa, vinha a mãe da gente furiosa e tal, e tu tinha 2 momentos, ou um irmão acusava o outro, ou os dois forjavam a prova do crime, concordando numa versão que isentava os irmãos de culpa, né? Essa tradição que a gente tem de acreditar que a prova testemunhal é muito forte, nos causa muito medo de tomar um processo, como se diz popularmente, né? O processo ele vira muitas vezes uma loteria, porque se dá muita força à prova testemunhal. Quem aqui não perdeu o sono só em imaginar em sofrer um processo, né? Isso vem de uma tradição lá milenar, né? As tribos sempre dando força à prova testemunhal, né? Sempre se buscando alguém que presenciou o antigo, o ancião da tribo. Só que o grande problema disso, Evandro, tu sabe melhor do que eu, que nós temos 2 aspectos aqui que destroem essa grande prova que o direito brasileiro adora usar. Primeiro, que nós temos a pessoa que mente, né? Que num acidente de trânsito é impressionante. Se alguém bater o carro agora, em qualquer cidade do Brasil, e daqui a 4 anos o processo estiver na fase de depoimentos, tanto quem teve o carro batido, quem bateu, aparecerão forrados de testemunha que se lembram exatamente como as coisas aconteceram, cada um sustentando a sua visão. Então, claro, tem a pessoa que mente, e também tem um grande fenômeno que está sendo descoberto agora, Evandro, que é as falsas memórias. Eu digo descoberto agora porque a
a Elizabeth Loftus, começou a estudar isso nos anos 70. Que essa coisa, tchê, de tu ser sugerido por alguém a te lembrar de algo que não é bem como as coisas aconteceram, ou até mesmo quando tu interpretas os fatos de maneira diferente. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma foto minha pequena, que eu estou em cima do carro. Eu tinha 2 anos. Aí os meus pais me contaram que naquele dia eu estava no capô do carro e eu caí. Eu rolei pelo vidro e parei no capô do Chevette, né? Eu acho que me lembro disso. Mas, na verdade, eu não tenho como me lembrar com 2 anos. É que eu fui sugerido pela foto, que eu estava em cima, momentos antes de cair, e com o relato dele sobre o fato, eu imaginei eu rolando. Mas é óbvio que com 2 anos é praticamente impossível que eu me lembre com essa riqueza de detalhes. Então é um exemplo de como quando a gente é sugerido a lembrar de algo. Quando eu chego para ti e falo assim, Evandro, tu te lembra daquela festa que a gente foi? Tu não me lembro. Tu estava meio chateado e tal, e aí a gente se encontrou, tomou cerveja e tal. Aí tu, me lembro, eu estou te sugerindo. Então a prova testemunhal acaba sendo perigosa por isso. E sem dizer também quando a gente interpreta errado um fato, né? A gente quer deixar o fato mais bonito, ou a gente ficou muito assustado com o que viu, deixa ele mais grave, enfim. O que está acontecendo hoje no direito, Evandro? Já existe uma discussão sobre se o depoimento tem que ser a testemunha falando sem parar, usando a narrativa dela, ou se o juiz, num depoimento, tem que ir perguntando para a testemunha e ela só respondendo as perguntas, ou se utiliza uma estratégia, Evandro, chamado uma entrevista cognitiva, a técnica cognitiva. Eu aprendi uma coisa, e fica a dica para todo mundo que está nos vendo aí. Se tu quer saber se alguém está mentindo, tu pergunta para ela a ordem inversa dos fatos. Tu não começa perguntando como é que aconteceu. Tu pergunta pelo final, aí depois pergunta pelo início, depois tu vai no meio, depois tu volta para o final. Porque a mentira ela é construída com uma lógica. Início, meio e fim. Quando tu perguntas pelo final, tu desconstruiu essa lógica mentirosa. Então, a técnica cognitiva de ouvir testemunhas, ela vem para bagunçar um pouco uma mentira e também é uma forma de garantir um pouquinho mais de segurança na prova testemunhal. Por que eu estou te falando disso tudo? Tá? Para nós chegarmos numa seguinte situação. Todos que estão nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que alguns se lembram. Tu te lembra aquela lagoa que vai em direção a Porto Alegre Praias? Tem uma lagoa que fica à direita, depois que tu passa o primeiro pedágio, e tu vai indo, passa a fábrica da GM Motors, e logo em seguida surge uma grande lagoa à tua direita. Acho que, se eu não me engano, é a Lagoa dos Barros ou dos Quadros, eu não me lembro bem. Mas é uma lagoa que surge à direita da Freeway. Tu te lembra dessa lagoa? Cara... Pela Freeway. Tu tá vindo dirigindo pela lagoa. Pela Freeway. A lagoa fica à tua direita, assim, né? Antes de chegar no segundo pedágio, tu vai encontrar essa lagoa. Por que eu quero comentar contigo sobre isso aí? Tem um caso muito interessante, e aí eu vou te jogar a bola logo em seguida sobre a questão da perícia, né? Imagina assim, uma menina de origem alemã com 17 anos, Maria Luísa, o nome dela, tá? Ela escreve no seu diário em alemão, e lá ela menciona que ela tem um namorado chamado Heinz Werner, que era extremamente ciumento e possessivo. O cara, extremamente ciumento. Ela vai numa festa em Porto Alegre, então imagina isso, nós estamos falando em 1940, agosto de 1940. Ela vai numa festa e lá, quando ela está dançando com alguns rapazes, este cara que namorava ela, que é o Heinz Werner, ele chega e vê ela dançando com outros homens. Ele não gosta, chama ela para dançar, dança com ela e resolve levar ela para o Morro Monte Serra, aqui em Porto Alegre, que é um local, um bairro, né? Para o Morro do Monte Serra. Lá na rua Casimiro de Abreu. Quem é de Porto Alegre se lembra sabe onde é que eu estou falando. Ele leva ela para lá. Então imagina só, diziam que ele era de uma gangue de motociclistas e tal, era um cara que não tinha uma fama muito boa. Ela com 17 anos de família alemã.
No carro, eles discutem. No carro, eles discutem. E mais tarde aparece o corpo dela neste lago. Tem uma fama, porque quando eu passava nesse lago, em direção ali à praia, Freeway, eu perguntava para o meu pai, o guri, perguntava por que eu nunca vi barco aqui. Eu nunca vi barco, nunca vi ninguém de jet ski aqui. E ele dizia que essa lagoa, se eu não me engano, acho que é a Lagoa dos Barros, ou dos Quadros, eu não me lembro, era mal assombrada. E que os caminhoneiros viam vultos, viam uma mulher vestida de noiva e tal. E eu achava engraçado. E se tu for passar lá... A noiva. Todo mundo tem medo dessa lagoa. Porque tu não vê esportes náuticos. Ah, porque a noiva aparece e te puxa, não sei o quê. Aí eu comecei a ficar com medo, né? Tipo, falei, bom, porque é uma lagoa bonita e tal. Tchê, tu acredita que tem a ver com esse caso que eu tô te falando? Ela aparece morta com o seu casaco amarrado no pescoço, as mãos amarradas e com uma perfuração no peito, se eu não me engano, uma perfuração no peito. Ele aparece com um tiro de raspão no bairro Belém Velho. Eu moro na zona... Né, agora estou em Rosário, né, morando em Rosário, mas morava em Porto Alegre, na Zona Sul. Então tu imagina assim, Belém Novo, né, lá no extremo sul, Belém Velho, extremo sul de Porto Alegre, ele aparece com um tiro de raspão próximo ao coração. Vai pensando aí. Ele nega, ele disse que apenas ocultou o cadáver. Qual é o depoimento dele? Ele levou ela para o carro, lá no Morro Monte Serrat, e tentou ter relações sexuais com ela. Ela não aceitou esse relacionamento, não aceitou ter relações sexuais com ele no carro. Ele disse que era direito dele usufruir do corpo da namorada. Discutiram. Ela ficou chateada com a discussão, ficou triste, se deu um tiro, se matou, e antes de se matar, tentou atirar nele, o tiro de raspão no coração, e ela se matou. Que ele ficou nervoso e jogou o corpo dela na lagoa. Esse é o fato, tá? É na estrada Porto Alegre-Tramandaí, para quem está me perguntando aí. Ele foi acusado de homicídio, mas segundo ele, ela tentou matar ele e depois ela se matou. Olha que interessante, foi achado agora há pouco tempo o laudo pericial, que estava perdido esse laudo pericial. A Prefeitura de Porto Alegre, ao arrumar os porões, achou. E aí vem a pergunta que eu vou te fazer logo em seguida. O corpo dela é encontrado, então, nas margens da lagoa, 4 dias depois. A necropsia no corpo dela aponta um tiro no lado esquerdo do peito. Tá? Só que tem alguns detalhes interessantes. E aí entra a importância da perícia. Tá? Ela foi jogada com alguns tijolos para o corpo dela afundar. Tá? E funcionários de um posto de gasolina no bairro Passo da Areia disse que quando ele passou de carro em direção ao litoral, ele estava sozinho no carro. Ou seja, se ele estava com ela lá no morro e indo para a praia ele passou sozinho, é bem provável que ele tenha a matado antes. Mas ainda a prova diz que. Só que tem um detalhe. Os tijolos, eles tinham uma marca, se eu não me engano, a marca do tijolo era José Define. E essa fabricação era exclusiva. Quem fabricava esse tijolo, ele só vendeu para um lugar. E esse local ficava na Coronel Bordini. Então, toda a fabricação de tijolo foi enviada somente para um lugar na Coronel Bordini, em Porto Alegre. E ele disse que esses tijolos ele encontrou no acostamento. E que ele jogou o corpo dela com esses tijolos para ela afundar. Bom, por que eu estou te falando isso? Porque nessa época a perícia estava se desenvolvendo, ela já era feita no Brasil desde o século XVIII, mas estava se desenvolvendo. E o fato é esse. Ele foi condenado em 1942, só que até hoje tem gente que diz que ele é injustiçado e tem gente que diz que realmente ele matou. Prova testemunhal surgiu para tudo que é lado. O cara do posto disse que ele passou de carro sozinho. Mas tinha gente que disse que ele passou com ela, que parou e tal. Esse é um caso famoso que até hoje gera debate, que nos traz a importância da perícia. Eu já começo a nossa conversa dizendo o seguinte: triste de nós se nós ficássemos só com a prova testemunhal. A prova da perícia é fundamental.
Eu te devolvo a pergunta agora, dizendo o seguinte, que caso que tu te recorda em que a perícia foi decisiva para discordar dos relatos das testemunhas? Tu te lembra de algum caso específico? Especificamente, laudo de informática, laudo de local de crime. Qualquer um, já que tu faz os dois, né? Tá. Deixa eu recordar aqui. Teve um laudo de informática aí muito antigo, que era o famoso Totobola. Totobola lá em 2004, 2005, por aí. E Me saiu lembro. uma reportagem no Fantástico lá, que tinha uma suspeita que tinha uma manipulação do jogo. Então lá os caras escolhiam que bolinhas seriam sorteadas. E é interessante que na busca e apreensão, foi polícia, na época chamaram o perito junto, foi um colega meu e tudo. Era uma bagunça, assim, não teve muito assim um isolamento adequado e tudo. Não sei se por causa disso ou se realmente não tinha o HD dentro do computador ligado à bingueira. A gente só recebeu um computador com a gaveta de HD, que naquela época era moderno isso, estava vazia. Então, qual foi o desafio aí? Fazer uma perícia de um computador que não tem HD, não tem como. Aí, na época, foi solicitado para a Caixa Econômica Federal o programa lá, que eles tinham que ter um programa homologado para esse sorteio, nos enviaram, e aí eu peguei lá, instalei um HD qualquer, com sistema operacional Windows, enfim, coloquei esse programa a funcionar, o programa funcionava meia boca, tá? E dava pau e não funcionava e tudo bem. E aí eu achei um arquivo de configuração desse negócio. No Windows é muito comum ter arquivo .ini, de inicialização. E tinha um arquivo .ini com algumas configurações lá dizendo um monte de coisa em espanhol, porque um dos sócios era argentino. Tudo bem. Aí tinha lá esquerda, direita e uma sequência de zeros e uns, que na computação é tudo binário, é muita coisa binária. E aí eu digo, bom, vou ter que simular, vou ter que fazer um sistema, fiz um sisteminha simples ali, para jogar para a plaquinha que estava ligado na bingueira, aquela sequência de zeros e uns, para ver o que acontecia. E depois levamos na engenharia lá, eles fizeram a perícia da bingueira em si. A bingueira era engraçado, que ela tinha dois braços, o braço da esquerda e o braço da direita. A bolinha era puxada, tinha um código de barras, que também é estranho, e aí tinha dois caminhos possíveis. Podia ir para o braço que mostra para a câmera ou para o braço que volta para o sorteio. Então, como é que Tá uma bolinha falando da aquela maquininha de bingo ali. A maquininha de bingo. É, era uma bola grande que ficava na televisão rodando, sabe? Sim. Tá, aí tudo bem. Aí nesse sistema eu criei lá um botão direito e um botão esquerdo. Clicava no botão direita e aquela sequência de zeros e uns que estava naquele arquivo de configuração que veio junto. Lá na engenharia eles viram, realmente mexia o braço da direita. Botão esquerda, mexia o braço da esquerda. O que a gente pode concluir? Assim, dá certeza que teve manipulação, não tem como, porque não tinha HD. Não tinha log, não tinha registro, não tinha nada. Mas era possível manipular o resultado. Exatamente. Então, e outra, era possível manipular através do computador. Porque uma coisa é ter aquele braço direita e esquerda, a outra é ter um programa que diz, olha, se for a bolinha 5, eu quero que sorteie. Se for a bolinha outra lá, 6, manda de volta para o sorteio. Então, foi uma coisa assim, bem técnica, bem específica, que foge daquele dia a dia que é apenas recuperação de arquivos excluídos, quebra de senha, busca de arquivos, históricos de internet. Foi uma coisa bem diferente. E foi bem no começo, isso que eu achei interessante, assim. E depois a gente vê muitos exames que são repetitivos. Os casos são diferentes, o tipo de procedimento é muito repetitivo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, voltando para a questão mais criminal. Nós tivemos um caso famoso, eu não vou falar nomes para a gente não ter nenhum tipo de problema, mas um caso bem famoso em que, em princípio, um menino de 12 anos teria se suicidado. Então, um menino de 12 anos, não se sabe por que motivo, qual era a tristeza, qual era a depressão, qual era a questão psiquiátrica, ou realmente algum acidente, teria o levado a se dar um tiro, né? Considerando que no beliche embaixo o seu tio dormia. E o tio era um policial, acho que aposentado, e ele teria, esse menino de 12 anos, acessado
a arma do tio. Este fato fica como sendo suicídio. Tá? Vaza na imprensa, suicídio, tá tudo resolvido. 2, 3 anos após a morte do menino, se analisa o celular do adolescente e se descobre que foi apagado alguns arquivos desse celular. Apagaram alguns arquivos do celular do menino. A pergunta que eu te faço é se através da perícia no celular a gente consegue, mesmo que os arquivos sejam apagados, se a perícia consegue recuperar esses arquivos, não só recuperar, mas ter acesso a conteúdo, ter acesso rígido ao que ele realmente demonstrava, se era um vídeo, se era um texto, ou se tu consegue algum tipo de acesso parcial. Nesse caso concreto, houve uma dúvida, porque também a perícia do corpo do menino apontava um tiro na testa, né, que ele teria se dado um tiro na testa, que é um dos lugares escolhidos para suicídio, mas o Ministério Público parece que teria colocado a possibilidade de um tiro na nuca, que aí sim é um local totalmente, não digo inédito, mas difícil de se operar um suicídio. E também que nas mãos do menino não tinha pólvora, mas que não é incomum isso acontecer. Então veja o cenário dramático, suicídio ou homicídio. Agora eu te pergunto, é possível recuperar esses dados do celular, mesmo tendo sido apagados 3 anos, ter se passado ali? Como é que fica essa situação? Até esse caso eu sei qual é, e eu vi uma colega minha no plantão comentando sobre ele, porque ela atendeu o local, mas enfim. Voltando aí para o celular. Não, ali, ó, cartão, aí uma pergunta ali, ó. Pergunta do nosso amigo aqui, do Vigilante Fagundes. Arquivo apagado do cartão de memória do celular. Também é possível recuperar? Tá, então vamos pensar assim, ó. Um celular tem a memória interna, tá? E tem o cartão de memória que o colega falou aí. O computador tem um HD que é uma memória também, tá? A memória RAM é um pouco diferente, porque se tu desliga o computador, aquele conteúdo ele é volátil, ele some. Agora, HD, memória interna de celular, cartão de memória, pendrive, HD externo, tudo isso não é volátil. Se tu desligar, ele permanece. E pensa o seguinte, se o teu celular lá tem 1 terabyte, que hoje nós já temos, ó, tem uma colega Mari aí falando que revisou esse laudo. Se tem lá um HD, um celular com 1 terabyte, os mais modernos aí, e aí tu pega e exclui um arquivo, pensa o seguinte, excluiu nesse pedaço, tá, de 1 tera, esse pedacinho exclui um arquivo, se tu nunca mais na vida escrever em cima desse pedaço, tu recupera todo ele. Só que assim, ó, a gente não escolhe onde escreve. Quem escolhe é o sistema operacional. É o Android, o iOS lá, ou se for o Windows, Linux, enfim. Tá? Tudo isso aí é gerenciado pelo sistema operacional, que é mais conhecido Android e iOS, junto com o sistema de arquivos, que isso é escolhido na hora de formatar. Todo mundo aí que formata um pendrive, alguma coisa, tem a telinha lá, formatar, e tem algumas opções que ninguém lê aquela coisa e diz, ok, vai embora. Isso é para dar um formato para o negócio e vai organizar os arquivos. Às vezes tem um arquivo que começa aqui e termina aqui, porque ele é fragmentado, aqui no meio estava ocupado já. E aí, se tem um arquivo fragmentado, tu exclui esse arquivo, um pedaço dele é sobrescrito, tu recupera ele parcialmente. Só que parcialmente é muito relativo. Quando é texto, é muito tranquilo recuperar parcialmente. Agora, se é um arquivo executável, uma foto, algo desse tipo, é sobrescrito o cabeçalho, porque assim, uma fotografia tem um cabeçalho lá no comecinho que diz, eu sou JPEG, tá? Eu sou GIF, eu sou formato tal. Não é aquela extensãozinha do Windows que vale, aquilo é bobagem. Tem um cabeçalho, tá? Se isso é sobrescrito, como é que tu vai adivinhar que o restante é um JPEG? Então, um celular que começa a ser gravado muito em cima, acabou. Então, o tempo é contra a perícia. Eu diria que o uso, porque pode ficar 3 anos numa gaveta e tudo bem. Agora, se tu usar direto, se tu baixar coisa, apagar, baixar, apagar, a chance de recuperar alguma coisa é pequena. Mas tem, é sorte ou azar, depende do ponto de vista. Deixa eu te fazer uma pergunta, continuando nessa linha também, né? Eu tive um caso, e aqui é sempre bom a gente falar sobre os cuidados também que a gente deve ter, né?
Eu em Pelotas, eu atuava na defesa da mulher vítima de violência doméstica. É uma atribuição até certo ponto recente na história da Defensoria Pública, mas era uma atuação muito interessante, porque a Defensoria Pública, nesse caso, ela ficava dando atenção integral à mulher em todos os assuntos relativos à violência doméstica, guarda de filho, alimentos, e também fazia uma assistência no processo criminal de acompanhamento das audiências, porque muitas dessas audiências acabavam tendo reflexo desse sentido, de guarda, de alimentos, de visitas de filho e tal. Eu lembro de um caso, e vai uma outra pergunta para ti, é bom que as pessoas que estão nos ouvindo aqui nos vendo, tenham essa ideia. O rapaz, ele alugou um carro numa cidade, ele alugou o carro em Porto Alegre, se dirige até Pelotas, com um carro alugado, em nome de terceiros, não era no nome dele, e ele começa a rondar a sua mulher, a sua ex-mulher, né? E começa a rondar, até que encontra ela no centro e acaba tentando matá-la. Uma das provas do processo era o posicionamento das antenas, né? O celular dele e as antenas que ele passou, porque a tese dele é que ele não estava em Pelotas, né? E que ele passeou na região metropolitana e Serra. Claro que o deslocamento que ele fez foi um deslocamento grande. A quilometragem que foi entregue à locadora já denunciava um deslocamento grande. Mas ele pode alegar que passeou em Gramado, passeou na região metropolitana, né? Não... A questão que eu te pergunto é sobre as antenas. Nesse caso concreto, as antenas denunciaram o posicionamento dele, inclusive as várias vezes que ele rondou no local de trabalho a ex-esposa. Como acontece isso? Como a gente pode ser vigiado pelas antenas? Como isso acontece para que as pessoas possam entender? Né? Eu estou te dando um caso concreto, né, que aconteceu, e as antenas foram a prova pericial que acabou com todo um depoimento, testemunhas, né, enfim. Então, como é que isso acontece? Qual é a relação do celular com as antenas de transmissão? Então, pensa assim, ó, quando a gente fala em telefone celular, é porque nós temos células. Então, tu tem uma célula aqui, outra célula aqui. E cada antena tem um certo alcance. Tá? Eu já li aí na literatura que tem de 500 metros a 10 quilômetros, aí é muito relativo da potência, enfim, tem algumas questões técnicas aí no meio, mas enfim, tem um alcance. No momento que a antena que tu está ali, digamos, conectado, tu está viajando e já não tem mais alcance, e tem uma antena com sinal mais forte que está no teu caminho, essa outra antena assume a conexão contigo. Tá? Por isso que é células. Então, tu vai pulando de célula em célula conforme tu te locomove. Claro que cada antena tem a sua capacidade. Se ela tem lá, sei lá, 500 canais de comunicação, vai aguentar 500 celulares pendurados para conversar e mais aqueles canais de dados para a internet. Não tem como, por isso que às vezes tu não consegue lá no Réveillon falar com alguém, porque a tua antena lá aguenta 1000 e tem 50 mil naquela região. Aí não tem como. Bom, e aí essas ERBs, estações rádio base, essas antenas, elas armazenam. Olha, o meu cliente aqui, o telefone tal, aquele e-mail, aquele número que tem lá no teu celular, aquelas informações todas são contidas, são armazenadas nesses logs da tua companhia telefônica. Então, isso aí é um prato cheio para a investigação, solicitar a via judicial e conseguir fazer todo o passo a passo. Tu consegue determinar onde uma pessoa esteve, baseado então nas antenas que ela foi acessando à medida que ela foi se deslocando. E esse registro fica disponível por quanto tempo? Bom, aí eu não sei se aí entra no caso do Marco Civil da Internet, não sei, aí tem que ver a parte jurídica aí. O Marco Civil da Internet fala que o teu provedor tem que guardar de conexão por 6 meses e o provedor de algum aplicativo, algum serviço por 1 ano. Aí tem que ver. Nesse caso, tu está te conectando lá na Vivo, Oi, Claro, etc. É o teu provedor de conexão. Eu diria 6 meses. Tá? 6 meses, aí ótimo. tem que ver se encaixa no Marco Civil e alguma outra legislação.
Nós tivemos um caso no Palácio da Polícia que me chamou a atenção também, foi um caso bem grave, né? Porque quando a gente pensa em... O crime, ele é do ser humano, né? Do nosso convívio, ele tá estabelecido como algo socialmente natural, né? Mesmo nas sociedades mais evoluídas do ponto de vista econômico, níveis sociais, educação, não é garantia que tu não vai ter crime, tu vai ter índices menores, mas ele vai acontecer porque é um fenômeno humano, né? O que eu te coloco é o seguinte, eu tive uma situação bem complicada no Palácio da Polícia, que também me apontou essa necessidade da perícia, né? O rapaz, Uber, fez uma corrida e neste Uber embarca 3 indivíduos, né? E deram a destinação para ele, e quando chegou no local, eles desceram do carro e foram matar um desafeto, né? Foram matar um desafeto. Quando termina essa corrida, né? Ele tenta sair, eles atiram, ele fica com medo, o cara entra, eles entram, foge com ele, e depois ele libera um Uber que se apresenta na polícia. Nas pessoas que ele apontou como sendo as pessoas que chamaram a corrida, que estava ali no aplicativo, eram pessoas próximas a um dos matadores, e se chega aos matadores, enfim. Um dos matadores gravou o momento da execução no seu celular e envia para uma pessoa. Mas como teve esse movimento do motorista do Uber para fugir, ele, não sei né, enfim, o que passou pela cabeça dele, mas ele apaga o vídeo que ele enviou para o WhatsApp. A pergunta já vale também para os nossos relacionamentos aí, né? Aquele arquivo que tu manda de vídeo para alguém no WhatsApp e depois tu apaga antes que a pessoa visualize, é possível recuperar em relação ao celular da pessoa que recebeu e foi apagado? Sim, porque no momento, o WhatsApp é o seguinte, tá? O WhatsApp ali no final das contas é uma base de dados. Tudo que é conversa e vídeo tal que tu envia fica armazenado ali, tá? E o vídeo tem uma pastinha lá para quem envia, tem uma pastinha enviado, sent, e para quem recebe lá também tem uma pastinha específica. No momento que a pessoa... O Joel falou, boa pergunta, cunhado. Está interessado nos vídeos. Tá? A pessoa apaga aqui, mas já chegou no outro lado, tá? Então o WhatsApp, digamos, dá um aviso, olha, apaga aí. Tá? Mas apaga de forma lógica. Quando eu falo forma lógica, é que é o seguinte, não existe exclusão de forma definitiva, simplesmente com comando de apagar. Existem ferramentas que aplicam wipe, que é WIPE. Isso, tu vai lá em cima do arquivo e sobrescreve ele, 00000 ou 0101. Aí tu sobrescreve, tu não apaga. Se tu sobrescreve, tu destrói. Agora, se tu apaga de forma lógica, que a gente fala, tu não tem como recuperar, tá? Interessante. Deixa eu te fazer outra pergunta. Fazer um parênteses aqui, né, que a gente está falando sobre a perícia digital, né, celulares, informática. Me lembro também um caso, né, só para deixar o pessoal da biomedicina atento, né? Eu tive um caso em que um caseiro foi inocentado da acusação de homicídio. Até hoje não se sabe quem realmente matou a pessoa. Mas que o caseiro não foi, isso foi provado. Ele foi acusado de ter matado um vizinho e que foi encontrado no seu terreno, né, onde ele cuidava, né, no caso. E o interessante foi a maneira como, o local onde foi achado o corpo, né? Há uma denúncia anônima para a polícia dizendo o local do corpo, e a polícia, de forma muito inteligente, eu não sei dizer se era perito ou se foi perito concursado ou se foi alguém que foi colaborar às investigações, eu sei que ela era bióloga, e através da mudança do terreno, olha que interessante a importância da perícia, os estágios de evolução da vegetação apontou para ela que em uma certa área o estágio de evolução daquela vegetação era ainda inicial comparado com o que estava ao redor.
Então, com certeza, naquela área, o terreno foi mexido. Eles trouxeram os equipamentos, né, e encontraram lá o corpo já em avançado estágio de decomposição. Em função deste tempo que foi mexido o corpo ali, com um avançado estado de decomposição, se descobriu que o corpo foi enterrado recentemente, mas a morte tinha se dado há mais tempo, que era incompatível com o tempo de chegada do caseiro para trabalhar no município. E aí, obviamente, se imaginou que o dono da área tivesse algo a ver, né? A investigação prosseguiu contra o dono da área, não contra o caseiro que chegou depois. Então, é interessante pensarmos que nos Estados Unidos a perícia ela é muito mais segmentada, né? As áreas são muito mais definidas. Aqui no Brasil, eu sei que não é bem assim. Como funciona o IGP hoje? Tem uma formação, tu tens uma formação na área de informática, mas também tu desempenhas perícia em outras áreas. Quais são as divisões que hoje o Instituto Geral de Perícias aqui no estado possui? E quem está nos vendo, quiser participar, quiser fazer concurso, como é que funciona isso? Porque eu sei que tu atende local de crime também. Então, como é que funciona? Nossa questão de atender local de crime foi até uma opção minha, tá? Mas por questões assim mais particulares, eu queria também conhecer uma outra área. Mas, na grande maioria, o pessoal atua na sua própria área, digamos, informática, engenharia, biologia, vai lá para o laboratório, normalmente. Mas também, como o plantão não existe formação específica para plantonista, aí vai de todas as formações. A gente tem um curso de formação lá no começo da nossa... Quando a gente toma... Hoje em dia, quando o cara é nomeado, ele tem um curso de formação. Antigamente, ele tinha um curso de formação e era nomeado. Então, tá até melhor hoje. E, além disso, tu aprende muito mais com os colegas. Tá? Eu fiquei afastado do plantão um bom tempo, voltei aí uns 6 meses. E aí, fiquei uma semana ali de treinamento de novo com o pessoal acompanhando lá. Tinha coisas novas que eu não conhecia até então, DNA de contato, que é uma coisa que a última vez que eu tinha feito plantão ainda não tinha essa técnica. Aquela ideia que eu atendi um caso lá, que o cara, ele furtou um carro e aí foi até um estabelecimento comercial, roubou esse estabelecimento, abandonou o carro e saiu. E aí a gente foi lá coletar com DNA de contato na direção, ver se pegou alguma coisa ali, algumas células que ficam ali. Eu até conversei com um perito lá do DNA, o cara já é mestre, doutor e tudo na área, e ele me explicou lá que ele tem que ter uma quantidade mínima de células ali para pegar, mas eu não vou saber quantas são. O que a gente aprende é utilizar os kits que a gente leva na nossa big maleta e aplica lá certinho, com a máscara bonitinha, com a touca, aquela coisa, luva, né, para não contaminar nada. Coleta com as suaves, coloca lá num envelope de papel, chega lá no plantão, coloca na geladeira, faz toda a cadeia de custódia, que é muito importante, aí até o pacote anticrime 2019 deu uma mexida aí até deu muita importância. A cadeia de custódia é quem teve contato com esta prova, é isso? Explica para o pessoal aí, que é importante. Desde a coleta na cena do crime até o final do processo, deveria ser, né? Então, eu peguei lá, coloquei na geladeira, lacrei, etiquetei, e aí vai para o laboratório faz a sua análise, lacra, enfim, volta, e aí, digamos que lá alguém contrata um assistente técnico, que é uma contraprova, tem como a Mari falou que plantão é uma grande sopa de legumes variados, pessoas com várias formações, o que é bom nas discussões que a gente tem em cada laudo. Opa, isso aqui, chama lá o fulano que ele entende de entomologia forense. Isso aqui é o DNA. Isso aqui, encontrei numa cena de suicídio, o computador ligado. Dá uma olhadinha no histórico. Vê se ele não... Aconteceu no caso, uma colega que foi era aparentemente um suicídio, o computador ligado, viu no histórico ali rapidinho web, tinha ali buscas no Google como fazer o nó da corda. Tá? Não estou dizendo que foi suicídio, mas enfim, é mais um elemento fotográfico. Mais um, claro. Tá? É muito interessante isso mesmo, porque a prova pericial ela é mais uma prova, ela não é
às vezes ela se torna definitiva pela impossibilidade dos fatos terem acontecido como descritos, né? Mas é interessantíssimo saber, e a gente ter essa ideia, de que na área de perícia, como a Mari falou, nós temos pessoas, né, com formação em informática, biólogos, biomédicos, nós temos mais alguma outra, bioquímicos, farmacêuticos, engenharia. Químico. Eu peguei um caso de uma, não sei se tu chegou a ver esses dias aí, até saiu, de uma queda de elevador. Eu achei muito interessante toda a perícia de engenharia para mostrar como é que funcionava, né? Se a pessoa tinha caído no fosso do elevador ou se tinha sido jogada, né? Odonto, aqui também falaram. Odonto, odonto. Né? Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tive um caso em Venâncio Aires que me chamou muita atenção. Era uma pessoa... eu tenho sempre por cautela, nos meus relacionamentos, né? Eu sempre gosto de tentar entender as pessoas e fico satisfeito quando eu vejo alguém com defeito. Porque, para mim, o defeito é o que humaniza todos, né? Então, quando se tem defeito de alguém que tu te relaciona, é maravilhoso. Porque, humanizou ele, eu também tenho, ele também tem, ok. Mas eu tenho muito medo das pessoas que aparentemente não possuem defeitos. Eu peguei um caso em Venâncio Aires que me chamou muita atenção, já faz um tempo, em que havia uma certa pessoa com uma conduta na comunidade ilibada, e a igreja, mas o cara, assim, era um exemplo, mas ele tinha um contato muito grande com questões de pedofilia, né? Ele tinha um contato muito próximo com grupos de pedofilia e tal. Também tinha uma questão envolvendo um parente dele, um sobrinho, que supostamente ele teria violentado, enfim. O que eu quero te perguntar agora é em relação ao que tu acessas. Tá? Como tu localizar, através do teu computador de casa, como a perícia trabalha para identificar, por exemplo, locais que tu acessaste, grupo que tu acessaste. Nós temos a Deep Web aí, que é um local sem lei, né? Nós tivemos um caso na região sul também de um rapaz que teoricamente não teria nenhuma suspeita sobre ele, acusado de terrorismo internacional, eu acho que está até preso até hoje, em função muito do material que ele acessava. Então, a pergunta que eu faço, neste caso concreto que eu te falei, houve perícia e foi descoberto que ele acessava, não foi alguém que, procurando por pornografia, esbarrou num vídeo de sexo de uma menina de 8 anos com um adulto. Foi alguém que consumia esse produto para o seu prazer, que vendia, que recebia, né? Aqui em Porto Alegre eu peguei um caso em que o preso, ele disse claramente: eu não faço material, eu pago para as mães dos meninos me enviarem. Então, a mãe das crianças, pessoas de extrema pobreza, recebiam dele um valor e ele recebia os vídeos de criança nua, criança em poses sexuais e tal. No caso dele, o perfil dele era mais a nudez, né, de criança, e ele abastecia alguns sites. A pergunta que eu te faço é: como detectar que tal computador acessou sites nesse sentido, para que seja possível comprovar um ato de terrorismo ou até mesmo um ato de pedofilia? Bom, se o perito já recebeu o computador, já foi feita a busca e apreensão, está com ele. E aí a gente possui vários filtros, tem vários softwares que aplicam filtros, tem filtros que procuram pela nudez, tem alguns filtros que aplicam a busca por hash de arquivos. Hash é como se fosse um DNA, tá? Entre aspas aí, um DNA da fotografia. Se é uma fotografia que rolou o mundo inteiro já, e já foi catalogada como um arquivo de pedofilia, né? A gente chama de pedofilia, mas é pornografia infanto-juvenil, né? E isso já foi catalogado, ele recebe um hash, um código. A gente tem lista de milhões de hashes catalogados, que a Interpol tem, que passa para a Polícia Federal, passa para os estados que solicitam também recebem isso. Até um programa que a Polícia Federal já desenvolveu, a gente utiliza, e tem como fazer essa busca por arquivos conhecidos.
Se por acaso essa pessoa baixou arquivos conhecidos, já pega. Se já pega esses, tu já tem um norte. Tu vai naquela pasta, às vezes tem uma pasta bem escondida que a pessoa bota assim, ó, nova pasta, nova pasta, nova pasta, nova pasta, 1, 2, 3, nova pasta, umas 15 pastas e lá no final tem. Ele pensa que ele está escondendo alguma coisa assim, enfim. Ou às vezes ele exclui arquivos e tu faz um varredura em arquivos excluídos baseado em hash. Então a gente atira no escuro, faz umas buscas meio que automáticas. Se achou alguma coisa, bom, já é no começo. Se não achou, aí começa uma busca mais manual. Então, vê os navegadores, todos os históricos web que ele utilizou, todos os navegadores que ele utilizou, vê o histórico web, vê se tem alguns nomes de pastas suspeitas, faz buscas a gente tem uma lista de palavras suspeitas, IDs, entre outras aí que existem, tá? Para esse tipo de perfil. E aí começa a montar o quebra-cabeça. Tá? Se tem sorte, encontra assim de uma forma automatizada alguma coisa e vai mexendo naquele lado. Se não, vai para o lado manual, que aí demora mais tempo. Então essa opção desse rapaz que acabou preso e foi levado ao Palácio da Polícia aqui em Porto Alegre, de pagar as famílias para enviar esse material inédito, seria uma forma de escapar, então, desse material já catalogado. Ele teria em mãos um material inédito. Concorda comigo? Aí, claro, Sim. quando ele for distribuir isso, é que vem a possibilidade de encontrá-lo, né? Sim, se ele pegou um material inédito e começou a distribuir, em algum momento caiu em alguma perícia do mundo, começa a ser catalogado. Mas enquanto isso, é inédito. Aí tu consegue encontrar por filtros de nudez. Às vezes o filtro de nudez não funciona muito bem, tá? Às vezes tem assim um anãozinho de sunga, vai mostrar como pedofilia. Tu vai ver, não tem nada de pedofilia. Mas isso é um filtro, é um software, é um algoritmo. Ele vai ver tons Sim, de pele, vai ver um pedaço ali de roupa, né? E vai dizer, olha, eu sim. acho que é. Então tu aplica alguns filtros e começa a olhar e ver se tem alguma coisa ali. Deixa eu te perguntar agora, nós estamos numa época política complicada, já tivemos algumas denúncias em relação a fake news e tudo mais, e há um tempo atrás era mais fácil fazer isso no Facebook, contas fantasmas, né? Ou hackear contas. Eu queria que tu comentasse para nós como acontece esse mecanismo de hackear uma conta no Facebook ou no Instagram, que hoje existem influenciadores que têm a sua conta com alto valor econômico, então tu conseguires sequestrar um perfil hoje é quase tão rentável como sequestrar uma pessoa, porque ela precisa da existência daquele perfil para ela poder receber, poder, enfim, ter o seu sustento ali. Como funciona isso de alguém capturar o perfil de outra pessoa pelo Facebook, pelo Instagram? E a segunda pergunta, não te esquece, qual é o mais seguro, o Telegram ou o WhatsApp? Tá, assim, esse sequestro, geralmente, o problema maior é o usuário. Ele tem uma senha simples, ou a pessoa te envia lá um software, olha só que bonitinho, clica aqui, tu clica, e aí tu instala um espião no teu celular ou no teu computador, e aí é muito fácil a pessoa entrar e capturar a tua senha. Tá? Ou instala um keylogger que captura o que tu digita. Tá? Então, essa é a forma mais fácil. Mas no momento que a pessoa conseguiu a tua senha, conseguiu o acesso à tua conta, e acessa a tua conta, o endereço IP dessa pessoa fica registrado lá no servidor, no Instagram, no Facebook, seja o que for. Então, tem como a investigação, depois solicitar via judicial para esses provedores de serviço, endereço IP, fazer o rastreamento e chegar na pessoa. Isso é possível. Com relação ao WhatsApp e Instagram, o que acontece? O funcionamento é o seguinte, o WhatsApp, eu te mando uma mensagem, tu está com o teu WhatsApp desligado, tá? Então, essa mensagem fica no servidor do WhatsApp. Tudo criptografado, tudo. Aí, no momento que tu liga o computador, o teu celular e recebe a mensagem do WhatsApp, eles falam, o WhatsApp fala que deleta do servidor. Então, não fica lá. Então, se alguém clonar o teu WhatsApp, ele vai conseguir interceptar as mensagens a partir de agora. O Telegram, não. Ele armazena na nuvem lá dele, lá na Rússia, não sei onde é, lá parece que é na Rússia, as conversas todas ficam lá. Então, se eu clonar o teu Telegram, eu acesso as tuas mensagens todas que tu não apagou. Então, eu prefiro, nesse caso, o WhatsApp. Porque aquela ideia de criptografia ponto a ponto,
O Telegram foi o pioneiro, mas o WhatsApp também tem agora. Então, aquela criptografia no meio do caminho, os dois têm. Então, ainda prefiro o Entendi. WhatsApp. Entendi. Uma situação também que achei interessante, que é bom a gente comentar com o pessoal aí, voltando agora um pouquinho à perícia mais dark, né? A perícia mais raiz mesmo, né? Como disse a Mari ali, que é o local do crime, né? O local de crime, as séries popularizaram esse fascínio que tem da investigação, né? Eu já participei de vários processos de júri, né? Processos de homicídio, tentativa de homicídio, e realmente é algo intrigante, muitas vezes, imaginar o que pode ter acontecido. Eu já acabei um processo sem saber o que tinha acontecido, porque nem a versão do Ministério Público, nem a versão do réu, nem a versão da Defensoria Pública ao analisar um processo era possível de acontecer. Eu já fiz um processo de júri que, para o réu ter matado a vítima, a bala teria que ter feito um L. Pelo posicionamento que ele estava e pelo local que estava a vítima. Só que estavam os dois embriagados e ninguém sabe o que aconteceu ao final, né? Tu que atende muito local de crime, né? Eu quero que tu me diga assim, primeiro, como é o ambiente da chegada? Eu já tive em local de crime e vou te dizer, a primeira coisa que me choca é o cheiro, né? O local de crime ele tem um cheiro, né? Então eu sou muito sensível a essa questão do cheiro, né, Tchê? E o local de crime ele já me chama atenção ali, né? Segundo, que é uma energia densa, a impressão que dá que tu esbarra no ar, assim, né? Aí entram a questão metafísica, espiritual, enfim, mas é realmente um ambiente denso. O que eu te pergunto é o seguinte, na tua condição de perito, tu leva a tua maleta, como vai, tu tá no carro com a tua maleta no colo, sem saber o que te espera, né? A Mari vai poder nos dizer também o que ela pensa. Quando tu chega no local do crime, que tu não sabe o que está acontecendo, tu tem algum procedimento, tu começa a analisar desde que tu desce, ou tu já vai direto para onde está o corpo, qual é o teu procedimento, né? Usando uma linguagem da área de saúde, qual é o teu POP? Qual é o teu procedimento operacional padrão quando tu chega no local de crime e quais são as tuas sensações? Cara, o nosso tempo vai terminar. Então, assim, ó, vamos esticar mais uns 20 minutos numa nova live agora. Eu só vou Tá. agradecer aqui o senhor Ezio Minotto, não sei se tu conhece aí, disse que nós somos duas feras, né, meio suspeito aí. A Michele Spinato, dá um abraço. A Ana, que é perita de informática em São Paulo. Tá? Entre outros aqui, que o Joel deu uns palpites aqui que o cano estava torto, etc. O cheiro de sangue aqui. Tá? Então, assim, ó, vamos encerrar essa, a gente começa uma outra e fica mais uns 20 minutos para falar essa parte agora de cena de crime. Beleza? Tu me chamou para uma live e reservou 1 hora só, aí não dá. Não, eu vou falar com o especialista mesmo lá. Tá? Já voltamos, pessoal. Ué? Tá entrando. Aí sim, rapaz. Então, deixa eu só refazer minha pergunta para que tu e as pessoas que estão conosco possam responder. Então, essa é a segunda parte da live, parte final. Tá? Lembrando que Karate Kid 2 foi tão bom quanto Karate Kid 1. Então, a nossa segunda parte vai ser bom também. O que eu te fazia era o seguinte, o local de crime, para mim, sempre foi, né, revigorando a nossa pergunta aqui, o local de crime sempre me chamou muita atenção. Né? Eu analiso o local de crime por 3 esferas, por 3 possibilidades, né? Por 3 lados. Eu acho que o local de crime ele costuma ser denso, porque... Estão me ouvindo aí? Tá sem som? Tá me ouvindo? Som aí. Tá ouvindo, Mari? Eu tô ouvindo o Igor som tá aqui. Bom ou não? O som tá bom. Vamos lá, então. Pela questão, então, da energia do ambiente, né? Eu gosto muito de observar a questão do ambiente, né? Então, nós temos geralmente um acúmulo de pessoas, nós temos curiosos, nós temos
as pessoas que são ligadas à vítima. Nós temos todo um estresse que a energia do ambiente me chama a atenção. Segundo, e também a questão espiritualmente falando densa. Uma questão espiritual densa. Agora eu vou ir para o plano metafísico. Né? Eu vou chegar no metafísico, tá? Porque é uma coisa que complica, né? E quem tem campo sabe quando morre um bicho, os outros ficam tudo na volta e começam a se comportar de maneira estranha. Eu analiso também pela questão da atenção do perito. Né? O perito, ele está no IGP, ele está com a sua malinha, ele sai com a sua malinha, não sabe o que vai encontrar, na sua mala tem todos os apetrechos que ele precisa, ele desce e encontra o caos. Geralmente, ele desce e encontra o caos. Né? Às vezes tem policial pisando no sangue, às vezes tem policial pisando... Às vezes tem policial pisando no sangue, tem gente tirando foto, tem gente circulando pelo local, tem transeuntes ali olhando pela janela. E a terceira situação que eu quero que tu analise também é o olhar investigativo. Eu sei que eu estou falando aqui um pouco romantizado, que talvez tu faça tanto local de crime que tu já desça do carro de uma maneira automática. Mas existe, da tua parte, da Mari, dos outros teus colegas que estão aqui, um olhar investigativo, a Marília, existe um olhar investigativo a partir do momento que tu abre a porta? O que tu tem para dizer? Abre a porta do carro e desce no local do crime? O que tu tem a nos dizer sobre isso? Cara, vou te falar desde o começo lá. Quando eu fiz esse concurso, em 2002, né, embora não pareça muito, eu não tinha a mínima ideia do que era perícia. Tá? Eu estava ali, concluí a faculdade, vi ali 4 vagas de informática, bora, vamos fazer. E pensei, bom, vou trabalhar com informática lá dentro, sei lá que coisa é essa de perícia. Aí quando no curso, depois que eu estava no curso de formação e comecei a ver as fotinhos lá, eu digo, ué, será que eu vou ter que fazer isso também? Tá, aí chegou na parte do curso de formação o seguinte, cada um de vocês vai ficar acompanhando os plantonistas X dias. E lá fui eu, né? Pranchetinha e tal, mas eu me lembro do primeiro local que eu acompanhei, foi uma perita muito experiente na época, e foi impactante porque a gente chegou lá, eram 2 adolescentes brincando de roleta russa. Então, e eu pensei, cara, eu não vou saber lidar com isso. Mas, pela minha surpresa, eu cheguei lá, vi aquela cena, adolescente, roleta russa, não sei o quê, e não me deu nada. Eu pensei, pô, vou ter um treco. Mas, assim, não me deu nada. Acompanhei a perita, ela que fez tudo. No outro local, já não me lembro qual foi o segundo, para tu ver. Eu marquei o primeiro. Hoje, me pergunta mês passado que local atendi, já não sei. E depois, quando pego as anotações e as fotos para fazer o laudo, eu começo a relembrar. Ainda bem que... Deixa eu fazer uma pergunta, só fazer um parênteses aqui. Tu não ter lembrado os locais de crime, e já pergunto para a Marília e para a Mari também, isso é uma defesa psicológica tua, de não carregar o que tu viste, ou tu acha que é uma capacidade tua de superação e de lidar aquilo como uma coisa normal e vamos embora? Tomara que seja uma defesa, porque até com as colegas que estão aí nos assistindo, a gente conversa lá no plantão, às vezes acontece de alguém sonhar com os negócios que viu semanas antes e dá um desespero e tal, é complicado. Mas que bom que eu ainda... E outra coisa, eu tive a felicidade, se a gente pode dizer assim, de nunca atender criança. Isso já é uma coisa. E tem gente que atendeu bebê, criança esses dias aí, fica falando, digo, pô, é pesado. Tá? Então, primeira coisa, eu não sei se eu me preparo assim, sem saber, tá? Mas nunca levo para casa. E são raros aqueles que eu lembro. A questão de chegar no local e ter aquele olhar, né? Para mim, isso vem com a experiência. Tá? Eu não tenho muita experiência. Somando o tempo que eu fiquei no plantão no passado e agora, eu tenho 1 ano de experiência. Então, tenho uma experiência começando a ficar boa, digamos assim. E tu tem que retomar muita coisa, as coisas mudam. O André sempre lembra de todos aí. Então, tem memória boa, né? Cuidado com o que tu lembra aí. E aí, cara, a gente começa a ver, quando tu vai na primeira cena de suicídio, enforcado, tá, tu deu uns detalhes, tu vai na outra,
Isso aqui eu já aprendi em outros locais, mais do que os colegas me falaram. A gente vai numa equipe completa. Então, eu tenho um ano de experiência como perito, mas tem um fotógrafo, papiloscopista ali que tem 10, 15 anos só fazendo plantão. Então, a gente troca uma ideia ali para começar a fazer a cena. E uma coisa que eu aprendi, aí cada um tem o seu jeito, mas é importante tu analisar o local primeiro. Deixa o corpo no segundo momento. Claro, não vai deixar lá eternamente, tudo depende. Se é na rua também, tem muita gente na volta, é bom liberar o corpo. Mas se é um local assim que não tem plateia, acho importante fazer o local. Ver lá tem estojo, que posição ficou, sangue. Esse sangue não tem muito a ver com a vítima, está longe da vítima. Será que a vítima reagiu e aquele sangue é do cara que atirou na vítima? Posso coletar aquele sangue para DNA? Já aconteceu. Teve um caso aí que eu fui mês passado, no outro. Aí tá, esse caso eu lembro porque foi um duplo homicídio dentro de casa. E aí a pessoa arrombou a porta, que tinha uma parte de vidro, e se cortou ali. E matou as pessoas lá no sofá e no colchão no chão, que estavam a uns bons metros da porta. Então aquele sangue tem que ser da pessoa que atirou. E aí deixou seu sangue ali, alguns pingos, né? E eu fui lá, coletei o DNA. Se tiver suspeito depois, tem como confrontar. Exato. Então, exato. eu procuro assim. Outra coisa, quando a gente vai para o local, a gente tem um chamado. Às vezes o chamado tem uma linha só, diz, suposto suicídio. Tá, aí não tem nem o que pensar. Às vezes não, tem detalhe. Fulano gritou, deu um tiro, não sei o que na casa. Tem vários detalhes ali que a gente recebe e tu já vai na viatura olhando e pensando, o que eu vou fazer primeiro? Tá? Com a maletinha lá, a maletinha que eu até posto no Instagram aí. Eu comprei uma maletinha aí com indicação dos colegas e coloco tudo aquilo que eu acho que eu vou precisar um dia. Tem coisas que eu nunca usei ali. Então tem trena, tem muitas luvas, aquelas plaquinhas eu comprei ali na internet, até de restaurante pode ser, aquelas plaquinhas numeradas, facilita muito para redigir o laudo, fica muito organizado para quem lê. A dinâmica do tiro é fundamental com as plaquinhas, fundamental. Às vezes tu vê as plaquinhas 1 a 5 estão na posição a X metros da porta à direita, a X metros, outros estojos ficam a 10 metros à esquerda, são de calibre diferente, são 2 atiradores. Tá? E aí tu começa a ter várias hipóteses ali, a gente só pode confirmar aquilo que é possível cientificamente, não vai dizendo eu acho isso, eu acho aquilo, né, óbvio, senão isso não seria um laudo, seria uma testemunha, alguma coisa assim. Sim. Não, muito bom. Para finalizar, temos aqui, acho que uma outra perita, Ana Carolina, né? Acho que é perita também, pelo que eu estou vendo aqui. Legal. Não, muito legal. Eu digo assim, eu acredito que a gente está se encaminhando para a perícia ser algo extremamente importante. Eu fiz júri durante muito tempo e o júri, a cada júri que tu faz, tu morre um pouco por dentro, porque o volume de emoção que tu carrega, as provas, as fotos do laudo, o corpo, onde é que a bala entrou, onde é que a bala saiu, se tinha zona de tatuagem ali, enfim, o tiro foi de perto, foi de longe, é um pouco do que vocês fazem no dia a dia e já dá uma perturbada no cara, porque tu traz toda uma emoção contigo, né? Tu imagina um local de crime. Mas o que eu acho interessante é que a perícia está cada vez mais, digamos assim, tomando um espaço do achismo, está tomando espaço de uma boa oratória do delegado, do promotor, do defensor público, e está vindo com força. O caso da Marielle, eu fiquei chocado com a capacidade que eles conseguiram identificar com precisão a questão do tiro, a arma que atirou, porque achei fantástico, é uma arma que não é uma arma usual, né? Acho que é uma MP40, acho que né? É uma arma muito... É uma arma de joguinho de internet, cara, né? Então, assim, é uma arma muito precisa que não está no nosso dia a dia. Então, a perícia, ela conta uma história, ela demonstra tudo como as coisas aconteceram de maneira mais clara. Então, acho que a perícia, ela está somando aí, junto com outras áreas novas que estão surgindo, né? Existe, por exemplo, a perícia oficial, que tu representa e teus colegas, mas nos Estados Unidos já está bem difundida a investigação defensiva. Empresas especializadas em contar com peritos para também formular
laudos e oferecer uma segunda linha investigativa, mas não assim, de maneira isolada, não. Uma empresa especializada nisso, muitas vezes com perícias que a gente não está acostumado. Né? Uma coisa que a gente falou pouco agora é a questão da perícia psicológica também, que é algo que está começando a ganhar cada vez mais, está começando a ganhar força no meio jurídico, pela questão também do perfil, né? A gente está começando a entender que tem pessoas que têm uma certa dificuldade de empatia, que a gente acha, né, colocou ali como psicopatia, né? Mas às vezes pode ser até mesmo uma dificuldade de relacionamento, a perícia já demonstra quem pode ser, quem não pode ser, quem tem perfil, enfim, muito interessante. Para finalizar essa nossa conversa, eu quero te contar um caso pitoresco e tu me conta um. Vamos fazer isso aí? Eu te conto um pitoresco e tu me conta um pitoresco, tá? Eu participei de uma perícia, cara, tá? Participei de uma perícia numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde nós tínhamos que saber se não era uma perícia criminal, mas era uma perícia... Tinha um pouco de reflexo criminal, porque esta senhora, ela tinha tendências de colocar fogo em tudo, né? E aliado a isso, também tinha uma questão de interdição dela. Só que era um caso muito difícil, muito raro. Porque quem pedia a interdição dessa senhora não era um familiar, era a vizinha. E tinha várias ocorrências por ela causar incêndio. Então, como tinha uma questão criminal e a questão de interdição junto, a gente foi ver o local do fato lá. Eu chego, uma casinha, parece que foi uma casinha tirada de filme de terror. Eu quero que tu imagine isso. A casa era um quadrado com as janelas pequenas, e eu quero que tu imagine o seguinte, irmão. A cortina roxa. Eu sei que os antigos usavam a cortina roxa como sinal de luto. Eu já imaginei que ela era viúva, né? Mas a cortina roxa, eu quero que tu imagine a cena da cortina roxa. Eu chego, era uma casa assim, ó, a energia era absurda, assim, uma vibe negativa total, assim. Era horrível o ambiente, assim, revelava um sofrimento, uma pessoa que morava sozinha. Ela tinha um cachorrinho todo machucado, um olho vazado, cachorro destruído. E ela chega, tá o juiz, tá o Ministério Público, ela chega, a casa com mau cheiro, a casa com a higiene completamente fora de qualquer padrão de uma vida de um ser humano numa casa, um cheiro forte. Ela chega e fala assim para nós, Evandro: doutores, vocês querem um cafezinho? Nesse tempo, nesse momento, tinha um gato em cima de um fogão a lenha. Tu vai me chamar de mentiroso. Mas eu olhei pro gato, quando ela falou assim para mim, assim, doutores, vocês querem um cafezinho? Eu olhei pro gato e o gato fez assim, ó. Ele me avisou para não tomar aquele café. Ele me avisou para não tomar. Eu acabei tomando. Não, ela foi fazer o café e o pessoal, tu é louco, cara, essa mulher tá sendo acusada de botar fogo nos negócios, daqui a pouco bota um veneno aí e vai matar. Ela me traz o café, eu chegava a tremer com a xícara, assim, ó, tremer. Aí eu bolei uma estratégia, eu pensei assim, se for veneno, os lábios é o pior. Não sei por que eu pensei isso, mas na hora do desespero me veio essa teoria. Eu vou só encostar os dentes no café, que é menos mal. Não vai entrar em contato com a mucosa, sei lá o que eu pensei. Eu só encostei o dente no café, assim, e o dente boiou no café, e eu, olha, que café maravilhoso e tal, entreguei para ela. A gente analisou, realmente ela tinha problemas psiquiátricos severos, ela botava fogo em tudo, e realmente tinha que ser interditada, não tinha como morar sozinha. Depois a gente ficou sabendo que naquela região tinha um histórico de animais sendo envenenados, né? Até hoje não se sabe quem era, existe a suspeita de ser a senhora. O que eu te pergunto agora, nesse caso pitoresco, é em relação a veneno. Vocês recebem algum treinamento, alguma coisa, para no local de crime identificar sinais do que pode ter levado, vamos supor, o corpo está ali sem sinal de perfuração, né? Você já tem algum tipo de sinal que vocês são treinados a analisar, ou isso fica mesmo para necropsia? Ou vocês são treinados a não tendo perfuração, não sendo óbvia a causa da morte, identificar algum tipo de sinal de envenenamento, desganadura, alguma coisa nesse sentido?
Até por acaso teve uma live das 7 às 8 agora da Associação dos Peritos Criminais, a CRIGS, e eram 3 peritas, uma delas está aqui, a Marília, que elas atuam em laboratório. A Marília atuou em laboratório 1 ano e meio e o resto da vida dela foi no local de crime, tá? E também funções de chefia. E as outras 2 atuaram sempre em laboratório. E era justamente isso. Quando a gente que vai no local, a gente olha algum pó, tem um pó estranho lá. Tá? Às vezes o cara pensa, pô, é cocaína. Aí tu pode colocar um reagente, fica azul, coisa e tal. Mas aquilo pode dar azul até mesmo com leite em pó, dependendo da situação, como uma colega lá falou. Então, tudo que é suspeito, a gente recolhe e envia para o laboratório. Tá? Fora aquilo que está no corpo da vítima, que também é feito lá, é retirado um DML, enviado para o laboratório, e a Marília que pode até ajudar aí se eu esqueci de alguma coisa, mas por padrão, tudo do corpo é analisado. É retirado urina, sangue, etc., e é analisado lá. E aquilo que a gente coleta no local, que se tu acha que pode ser algum veneno, alguma coisa, coleta. Na dúvida, coleta. E envia para o laboratório também. Sai um laudo à parte. Ali, Aquele caso no interior do iogurte, tu te recorda? Aquele caso no interior, não vamos citar a cidade, do menino que foi envenenado pelo iogurte, né? os colegas do laboratório que mataram a charada aí. Sim, foi fundamental. Isso estava no local do crime. Isso estava no local do crime, o iogurte estava lá. Agora não vou saber te dizer quem é que fez lá o local, se foi coletado ou se foi posterior. Mas é algo que pode ser avaliado no local, como tudo que for suspeito recolhe, isola. É isso aí. Sim, tudo que é suspeito recolhe. E chega lá, bota na geladeira, lá no plantão e tudo, e encaminha para o laboratório tudo. E Entendi. o que eu ia falar? Outra coisa, até agora lembrei de um caso esses dias, de uma viagem longa, não vou entrar em detalhes. Aí eu fui atender lá o local e a suspeita era talvez uma morte súbita, nem precisava perícia, mas estava saindo muito sangue pelo nariz. Então ficou aquela coisa, tinha algumas características de morte súbita, tá? Com algumas, digamos assim, algumas secreções saindo pela boca e tal, nariz, e sangue pelo nariz. Aí acharam estranho, aí eu fui lá, analisando, não tinha sinais de esganadura, não tinha nada, não tinha sinais de violência nenhuma. Mas, abrindo o roupeiro, tinha uma farmácia. Tinha uns 20 tipos de medicamentos que eu não sei o que são. O que eu fiz? Anotei tudo, o fotógrafo registrou tudo, depois eu vou pesquisar com calma e relatar no laudo. Tá? Mas a investigação também pode fazer isso depois, ou chamar alguém. Eu posso chamar alguma colega lá da farmácia, de medicina, para me ajudar. Mas, enfim, de qualquer forma, no DML vão ser retirados urina, sangue, humor vítreo, tudo lá do cadáver e vão analisar para ver se bate com aquilo que tinha lá nessa farmácia dele. Também tinha algumas latinhas de cerveja, e aí o pessoal falou que talvez ele tenha bebido, medicamento, etc, etc. Então, tudo suposições, mas na dúvida, registrei tudo aquilo lá e vai ser mais importante nesse caso depois confrontar com os laudos de laboratório. Porque eu não sei se ele tomou ou não, mas que tinha ali, tinha. Entendi. E aí, claro, depois com o laudo da necropsia se tenta, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante, eu não sei se você chegou a fazer, se a Marília, acho que a Ana Carolina também, né? Participou, reconstituição. Chegasse a participar de alguma reconstituição de crime. Eu gosto de reconstituição e sempre me negaram nos processos quando eu pedia, pelo gasto, né, por envolver pessoas, mas eu acho que a reconstituição do crime ela é fantástica, porque as versões se desmontam numa reconstituição, né? A questão lógica, não, cara, não pode ter dado um tiro aqui, ter corrido 10 metros e ter efetuado o segundo tiro que tu não teria ângulo, enfim, não chegou a participar de nenhuma reconstituição de crime? Não, porque lá a gente tem equipe só de reconstituição. E é muito reduzida, talvez por isso tenho negado aí para ti algumas vezes. Então, entendi. Só para isso. Pegar mais expertise só nisso. Sim. Bom, da minha parte, quero te agradecer. Tá certo? Vamos ver se ficou alguma pergunta aí perdida. A Mari comentou que depois de 5 anos de plantão, ela atendeu uma criança agora esses dias, ela ficou mal. Eu
conversei com ela, estava mal mesmo. Então eu imagino, né, cara? Ainda bem que eu nunca tive essa situação aí. Bom, até alguém comentou aqui do caso do delegado Paulo Bilinski, lá de São Paulo. Ah, cara, muita gente comentando muita coisa, tá? A versão dele lá, ele estava na UTI e tal, lá no hospital, falou que a versão dele, que ele saiu do banheiro, a namorada deu uns tiros nele e depois ela se matou, tiro no peito. Pelo que eu vi lá, já fizeram residográfico e deu positivo para ela. Ele estava na UTI, não iam fazer isso nele. O que eu posso dizer mais? Tem que ver a perícia, a posição lá de estojo, o sangue, se ele foi atingido no banheiro e depois parece que foi rastejando até o elevador, pedindo ajuda, coisa e tal. Então, a perícia vai ter que analisar tudo isso e para ver se é possível a versão dele. Não vai ter outra versão, porque a moça morreu, né? Então, não tem como ficar falando as coisas assim. Mas nesse caso, a reconstituição seria bem interessante, né? Nesse caso, para mostrar se é possível ter acontecido da maneira como ele vai dizer, né? Como ele vai contar para nós depois. E que ele sair do hospital, com certeza ele vai colaborar, pode fazer a reconstituição, tranquilo. Aí vão ver se vão ter todas as fotos do local, toda a dinâmica ali, as manchas de sangue é importante para saber ele estava em pé ou estava deitado quando foi atingido. Tá? Qual o ângulo do tiro, do projetil? Teve saída, enfim, esse tipo de coisa, tudo isso vai ser útil para montar todo o local, né? O local fala, né? Sim. A perita, é verdade, é verdade. Às vezes ele fala e quando mexem nele, ele sussurra. Mas ainda assim ele fala. Até teve uma situação assim, não vou dizer engraçada, né? Mas aí eu lembrei de um caso, há muito tempo, um local mais, um aterro, assim, meio distante. Eu fui lá, já estava anoitecendo, a viatura estava com os faróis ligados para eu enxergar ali, né? A gente está analisando coisa e tal. A gente baixou ali as calças para ver o ferimento. Quando a gente foi mexer na cueca, tocou o celular que estava dentro da cueca. Mas eu dei um pulo, cara. Eu digo, pô, tá vivo? O pessoal começou a se arrear lá. Acontece, né? Uma ligação bem no meio e estava na cueca do cara, né? Eu fui ver se tinha um ferimento ali, tocou o negócio. Eu digo, pelo amor de Deus. Então prova que o ambiente é carregado, que tu vai tenso, né? Tu vai. Olha, quando eu fui, eu vou te dizer, quando eu fui, eu achei bem tenso. Bem tenso. Eu fiquei imaginando quem trabalha com isso, né? Eu sei que tem as equipes do plantão da homicídios aqui em Porto Alegre, né? E eu fico imaginando a tensão do tocar o telefone. Tu tá relax, aí tocou o telefone, tu sabe que naquele momento tu vai ter toda uma situação, né? Enfim, não é fácil, não é fácil. A Marília deve ter, todos os teus colegas devem ter, cada um deve ter um caso muito interessante, assim, porque a dinâmica dos fatos, né? Sim, elas têm muito mais casos, muito mais experiência no plantão que eu. E lá no plantão é o alarme, né? O maldito alarme, lá tem um barulhinho lá, que às vezes tu fica lá 24 horas, aí tá querendo dormir, 1 da manhã, toca aquele alarme, putz, sou eu. E aí o cara que tá do lado sabe que o próximo é ele, e ele, então, e agora? Vou ficar na tensão. O cara não dorme direito. E tem uma lanchonete que a gente vai às vezes lá perto, que o toque lá do telefone deles é igual ao nosso alarme. Daí cada toque aquele negócio a gente... Putz, já cria um trauma, né? Já cria um trauma. Se toca o alarme, já fica automaticamente em posição fetal. Mas, só para arrematar, cara, eu queria que tivesse algum exemplo aí de júri. Tu participou quantos anos de júri? Eu fiquei fazendo júri dos meus 13 anos, eu fiquei 9 anos fazendo júri. Ah, não, então tu tem muito mais júri do que outra coisa. Então, lembra algum caso que outro aí que o laudo foi fundamental para ajudar a tua defesa? Ou então, às vezes tem duas coisas, né? Ou para mostrar que a pessoa é inocente, ou às vezes a pessoa diz, eu matei. Mas a acusação está querendo lá colocar alguns agravantes, aquela coisa, e tu, não. Peraí, o laudo mostra que pode atenuar. Tem aquelas coisas que eu não entendo direito. O caso mais chocante para mim, assim, que foi o mais interessante,
foi uma briga entre vizinhos numa fazenda que é, digamos, um pouquinho do Rio Grande do Sul do século XIX, surgindo num processo criminal. 2 vizinhos discutem por terra e o outro vizinho brabo tinha fama de bater em todos. Todo mundo na região já tinha sido agredido ou ameaçado por ele. Eles se encontram, discutem por terra, ele entra a cavalo na casa do réu e aí comete uma coisa que na fronteira é inadmissível. É inadmissível. Eu quero que tu imagine a cena, isso aí no interior de uma cidade bem da fronteira, o cara entra a cavalo na casa do vizinho, que se tornou o réu do processo, e enquanto discute, o cavalo esterca no solário, acho que é na entrada, tem uma expressão, me fugiu agora, mas na entrada da porta, na soleira da porta, o cavalo esterca ali e ele sai rindo, debochando do réu. A partir daquele momento, o réu, o gaúcho também, fica indignado e por já ter tomado 2 relhaços nas costelas, ele decide que não mais irá sofrer. Na outra semana, eles se encontram no canto entre a fronteira, entre a cerca dele e a cerca do vizinho. O vizinho, que era metido a brigador, era exímio atirador, tinha sido do exército, era exímio atirador. Só que ele nunca imaginou que o vizinho, que outrora apanhava, decidiu que aquele dia as coisas iam ser diferentes. Ele puxa com a mão boa um relho e com a mão boa ele dá 2 relhaços no réu. E o réu puxa a arma com a mão boa, direita. E ele, ao ver que o tiroteio ia pegar, ele se vê obrigado a puxar a arma com a mão esquerda, que não era a arma que ele era exímio atirador. Então o réu, a mão, né, não era a mão que ele era exímio atirador, o réu dispara 3 tiros, todos acertam a vítima, e a vítima dispara 5 vezes e não acerta nenhum. Eu vou para o júri, e a tese da acusação é que foi execução, porque a trajetória de um dos tiros foi de cima para baixo. Então ele foi atingido por 3 tiros, né? E o tiro fatal foi de cima para baixo. Então, qual é a tese da acusação? O gaúcho que morreu tomou 2 tiros, caiu do cavalo, o réu desce, apeia, caminha em direção à vítima e dispara um de misericórdia. Essa era a acusação. Só que foi feito pedido de reconstrução, foi pedido uma reconstituição simulada dos fatos. Reconstituição simulada dos fatos. E a maneira como o réu descreveu me chamou a atenção. Porque, na verdade, são cavalos que não eram treinados como os cavalos da brigada, ao estampido de um tiro. Então, tu imagina num ambiente apertado, no canto de uma cerca, os 2, onde só tinha uma porteira, os 2 a cavalo, ali. No primeiro estampido, os cavalos começaram a corcovear, os 2. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu usei o laudo para mostrar que não havia lógica em relação ao sentido dos tiros. Porque o primeiro tiro foi de baixo para cima, o segundo tiro foi de cima para baixo, e o terceiro foi de cima para baixo, em função desse movimento dos cavalos. Os cavalos, por isso que a vítima deu 5 tiros e não conseguiu acertar, mesmo que fosse muito próximo, porque os cavalos começaram a corcoviar e retirou completamente dos fatos a dinâmica de um tiroteio normal. E outro fator interessante foi que nós pedimos a exumação do cadáver. E na exumação do cadáver não constava nenhum sinal de tiro encostado. Na verdade, o laudo pericial dizia apenas que não havia sinais de tiro encostado, pela decomposição já adiantada do corpo. Só que para a defesa, se não é conclusivo, não é. Aliado ao fato dos cavalos estarem se empinando, né, e o tiro ser com esse formato, e aliado ao fato de que a vítima deu 5 tiros e o réu deu 3, nós conseguimos, através exclusivamente do laudo pericial, porque foi num fundo de campo,
nessa cidade do interior, nós conseguimos provar que o laudo pericial afastou a possibilidade da execução e que a reprodução simulada dos fatos era de acordo com o laudo em relação ao posicionamento dos tiros. Por mais que o promotor gritasse e acusasse a Defensoria Pública de estar defendendo um culpado e nos ofendendo e ofendendo o réu, eu termino o júri dizendo o seguinte: quem está montado na verdade não precisa de espora. Todas as acusações do Ministério Público, todas as acusações do Ministério Público são típicas de quem não está com a verdade, e ele foi absolvido, baseado no laudo. Mas, Galo, velho, cara, eu quero assistir uns júris aí, depois tu me recomenda uns bons de assistir aqui, que tem uma peleia boa, tá? Que deve ser legal. E aí, eu sei que às vezes eles comentam do laudo, a gente vê onde entra o laudo, né? Isso é interessante. Sim, tem um colega meu que entrou aqui agora, que é o Marcelo Mosena, que também faz júri. Júri é uma cachaça, ele te eleva uma parte de ti, tu envelhece. Não parece, ó, tá vendo os cabelos brancos aqui, ó? Eu tenho 21, olha aqui, ó. Olha os cabelos. Hã? Pensei que era reflexo. Reflexo, isso aqui é a defensoria, querendo acabar com a gente. Mas é isso aí, meu querido. Eu quero te agradecer muito pelo espaço, por essa nossa conversa, porque acho que a live tem que ser nesse novo normal que é a nossa vida pós-pandemia, ou durante a pandemia. Eu acho que o novo normal é as lives como se fosse um bate-papo, nós com a Marília, com a Ana Carolina, com o pessoal que está aí conosco, a Mari, né, e outros que estão também aqui, a Mal, a Raquel, o Joel, nós temos aí o Joel Minotto, o Homem da Fronteira, o Ézio, o Vânio, que estava se lembrando da faculdade dele nos anos 90. Eu acho que esse bate-papo que é interessante. Valeu, meu querido. Grande abraço. Eu tenho que agradecer aí, e outra hora que a tua agenda melhorar, eu te chamo de novo e vamos contar mais uns caos aí. Valeu. Um abraço, meu querido. Até mais. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais. Valeu.